2, versículo 1 em diante. Glória a Deus. O nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 2, verso 1 em diante. Graças a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de vocês. Apesar de tudo que nós temos passado, né? Pandemia, muitas coisas ruins, mas estamos aqui hoje vivos, né? Glória a Deus. Para participar da ceia do Senhor. Enquanto a vida há esperança para nós, amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, verso 1 em diante. Quem já encontrou, diga amém. Então vamos ler. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma harta de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a harta no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te amo. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Fala comigo através da sua palavra. Amém. Podeis assentar. Podem aplaudir a Jesus com palmas bem alegres, bem felizes. Eu agradeço a vocês pelas palmas, né? Apesar de eu não ser tão importante assim, mas se bater essas palmas para mim, eu fico muito feliz, porque para Jesus tem que ser mais bonito, mais forte, né? Vamos lá de novo, palmas para Jesus, glória a Deus, aleluia! Irmãos, Israel, ou seja, o povo hebreu, vivia em um tempo conturbado na nação egípcia. Havia uma ordem por parte do rei do Egito para que todos os bebês nascidos do sexo masculino dos hebreus fossem assassinados. Estava autorizado somente deixar sobreviver os bebês que nascessem do sexo feminino. Por que isso? Porque Faraó estava assustado com o crescimento acelerado do povo hebreu no Egito. Um povo que começou com 70 pessoas, agora já estava em mais de 2 milhões de pessoas. Já era um povo poderoso no Egito. Então o Faraó ficou com medo de uma revolta, uma rebelião, e aquela rebelião se tornasse incontrolável. Então ele lança esse decreto, esta lei, que todo bebê do sexo masculino não poderia sobreviver, teria que ser assassinado. E nesse contexto de turbulência,
nasce um bebê, a qual a mãe lhe dá o nome de outro nome, né? Não é o nome de Moisés ainda, que Moisés ia ser depois. Joquebede tem aquele bebê, e de repente ela vê aquele bebê, um bebê lindo, formoso, e ela, contra as leis, né, contra os decretos de Faraó, ela esconde aquele bebê. Mas ela não pode esconder por muito tempo, porque é difícil você esconder uma criança por muito tempo. E além do mais, existiam fiscais, espiões de Faraó por todos os lados. E se algum espião de Faraó encontrasse aquele bebê em poder de sua mãe, ela também seria assassinada. Então, no máximo que ela pôde esconder foram 3 meses. Mas agora teve uma ideia, um plano, tudo isso na direção do Senhor, porque Deus tinha um plano na vida daquela criança. Ela faz um pequeno cesto, né? Ali tapa ali as gretas, as brechas com betume, que era usado na época, e coloca aquela criança dentro daquele cestinho, tampa, tudo bonitinho, e coloca às margens do rio Nilo. E o rio Nilo, em sua correnteza, vai levando aquele pequeno cesto, e de repente aquele pequeno cesto para nas margens do rio, junto aos juncos. E a filha de Faraó estava ali tomando banho no rio, junto com as suas criadas. E a Bíblia diz que é ela quem vê o cestinho no meio dos juncos. E ela ficou curiosa. Olha lá um cesto. E pediu para que uma de suas criadas fosse até lá e buscasse aquele cestinho. E para a surpresa dela, quando ela tira a tampa do cesto, estava ali uma criança chorando. Deus fez o menino chorar até na hora certa, né? Para que a filha de Faraó tivesse dó, pena da criança. E ali, ela se afeiçoou no menino. Ela diz: este é um dos meninos das hebreias. Ela reconheceu que aquela criança era um dos filhos das hebreias. Então, naquele momento, ela sentiu pena no seu coração, sentiu amor também pelaquela criança e decidiu cuidar daquela criança. E como o plano de Deus é perfeito, estava ali às margens do rio a irmã daquela criança, daquele bebê, a jovem Miriam. E a jovem Miriam pula na frente e diz assim: olha, a senhora quer que eu chame uma das hebreias para tomar conta da criança? Ela diz: pode ir lá, vai chamar, eu pago o salário. E Miriam vai chamar a própria mãe do bebê para tomar conta da criança. Olha o que é a providência divina, né? Ela vai, a mãe vai receber um salário para tomar conta do seu próprio filho. O nosso Deus é muito lindo, irmãos. O nosso Deus é maravilhoso. E ali ela amamentava o seu filho, educava o seu filho nos princípios do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando aquele menino se tornou já adolescente, agora Joquebede entrega aquele menino nas mãos da princesa. E agora aquele menino chamado Moisés entra triunfante na corte real, no palácio de Faraó. Agora ele é o príncipe. Irmãos, se nós pudéssemos traçar uma linha do tempo da vida de Moisés, seria da seguinte forma: ele viveu 120 anos, segundo a Bíblia. Nós poderíamos traçar a linha do tempo da vida de Moisés em 3 etapas: os seus primeiros 40 anos, os seus segundos 40 anos
e os seus terceiros 40 anos finais. Nos seus primeiros 40 anos, ele nasceu como escravo, tornou-se um príncipe, entrou na corte real, aprendeu a ser alguém no Egito, estudou nas melhores escolas, com os melhores professores da época, aprendeu todo tipo de ciência do Egito, se tornou um homem muito sábio. Nos seus primeiros 40 anos, ele aprendeu a ser alguém na vida. Só que ele não esqueceu dos princípios ensinados pela sua mãe, dos princípios de Deus. Ele sabia que o povo dele era o povo hebreu. Ele sabia que o povo dele era aquele povo que estava lá sendo escravizado. E de vez em quando ele ia lá visitar o seu povo, visitar os seus pais. Em uma dessas visitas, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele já achava que ele era o escolhido de Deus, né? Ele já achava que ele era o líder do povo hebreu. E naquele momento ele age por conta própria. Ele mata o egípcio e enterra na areia do deserto. E naquele momento, agora nos seus segundos 40 anos, né, na sua linha do tempo, ele começa agora a viver como fugitivo, porque quando o faraó descobre que ele tinha matado um egípcio, agora Faraó jura ele de morte, o procura para matá-lo. E agora Moisés não é mais príncipe do Egito, agora ele é um fugitivo. Nesses seus segundos 40 anos, ele começa a andar errante pelo deserto, fugindo de Faraó, fugindo de medo de ser morto. O que eu aprendo com isso? Quando nós fazemos as coisas fora do tempo de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós temos que esperar o tempo exato de Deus. Não queira você tomar algo que Deus não te deu. O doutor Michael Murdock diz o seguinte: quando alguém tenta tomar algo que Deus não deu a ele, Deus vai tomar algo que ele te deu. Nós temos que esperar o tempo de Deus em nossa vida. Tudo tem um tempo de Deus. E quando você começa a cortar atalhos, a querer fazer da sua maneira, pode ter certeza que virão consequências desagradáveis, desastrosas para a sua vida. Então, viva o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Aleluia! E agora, nesses seus segundos 40 anos, ele chega em um lugar por nome Midian, um deserto por nome Midian, e ali acontece alguns episódios com Moisés, em que ele expulsa alguns pastores que estavam ali arrumando confusão com as filhas de Jetro, e ele consegue expulsar aqueles pastores e tira a água do poço e dá para os animais beberem. E quando as filhas de Jetro chegam em casa, Jetro diz: mas minhas filhas, vocês chegaram cedo hoje, o que aconteceu? Ela disse: papai, um egípcio expulsou os pastores e nós conseguimos chegar mais cedo porque ele tirou água para nós e deu para os nossos animais beberem. E Jetro não era bobo, né? Disse assim: mas cadê o moço? Cadê o homem? Um homem desse não pode perder, não. Um homem desse não pode deixar embora, não. Chama ele. E elas foram atrás, chamaram Moisés, e a qual Jetro pediu que Moisés viesse a ficar com ele, a trabalhar com ele.
a morar com ele, né? E Moisés, que não é bobo também, né? Viu ali a filha de Jetro, né? Já se agradou de uma ali, por nome de Zípora, e já começou a olhar, de olhar atravessado, e já pediu em casamento e namoro, e daqui a pouco já estavam casados. E nesses segundos 40 anos, eu posso dizer para vocês que Moisés aprendeu que não era ninguém. Vivendo no deserto, tomando conta de ovelhas, durante o silêncio da noite no deserto, as argolas do deserto, o sol escaldante durante o dia, o frio congelante durante a noite, ali Moisés aprendeu que não era ninguém. Ele aprendeu a meditar mais na sua vida, a rever os seus conceitos. Ele aprendeu que tudo aquilo que ele aprendeu no Egito não valia de nada. E durante esses 40 anos, ele foi sendo moldado o seu caráter pelo próprio Deus, pelas lutas da vida, pelas circunstâncias da vida. E foi nesse inteirinho que, quando ele perdeu uma ovelha e que sobe o monte Horebe, atrás dessa ovelha, ele tem um encontro com Deus. Ele viu um arbusto em chamas e o fogo não se consumia. Vocês sabem que vocês colocam fogo em palha seca, levanta aquele fogo e depois acaba rapidinho. É assim, não é? Mas acontece que esse arbusto seco do deserto flamejava, pegava fogo e o fogo não se apagava. O fogo não se consumia. E ele tentou se aproximar para ver o que era aquilo. Quando ele tenta se aproximar, ele ouve a voz do Deus das chamas: Moisés, aleluia, Moisés, fique aonde você está, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Aleluia! Pode lá para a Jesus Cristo. Irmão, o que eu aprendo com isso? Aonde Deus está é santificado pelo Senhor. Hoje eu vejo nas igrejas, por onde eu tenho passado, nem todas, né, mas algumas, quantas pessoas que desrespeitam, não têm reverência na casa de Deus. Chega na casa de Deus, parece que está no salão de festa. Anda para lá, anda para cá, vai no banheiro, vai no bebedouro, faz isso, faz aquilo. Não tem nenhum pingo de reverência na presença de Deus. E o pregador disse: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Eu estava vendo um vídeo essa semana passada, de um sul-coreano, um pastor sul-coreano, pregando no Brasil. Ele foi pregar no Brasil em várias igrejas, e ele ficou de boca aberta, para não dizer, ficou triste, desapontado em ver a falta de reverência dos cristãos brasileiros na casa de Deus. Pessoas que chegam na igreja, além de chegar tarde, já ficam olhando para o relógio quando o pregador está pregando, porque já querem sair, e começam a conversar, e começam a se levantar, e começam a andar na igreja. Falta de reverência na casa de Deus. Tem gente que acha que pecado é somente adulterar, matar, roubar, fumar, beber, mas o maior pecado é a falta de reverência na presença de Deus. Aleluia! Pode aplaudir a ele, quando estamos na presença de Deus, temos que esquecer de tudo e prestar o nosso culto a Deus. Não importa quem esteja aqui neste altar, pode ser o pregador mais simples, pode ser a irmã mais simples pregando aqui nessa mesinha. Reverência a Deus, reverência ao Senhor.
E Moisés sentiu isso na pele. Deus disse: tire as sandálias dos seus pés. E ali chegou o momento de Deus. Olha que diferença. Lá atrás, nos seus primeiros 40 anos, ele se autoproclamou líder do povo hebreu e acabou fugindo da morte, com medo de ser morto. Agora, ele está diante de Deus e Deus fala com ele: eu te escolhi, te chamei para ir libertar o povo do Egito. Agora já está diferente. Agora não é mais aquele Moisés orgulhoso, soberbo, né? Agora é o Moisés humilde. Ele diz: mas Senhor, manda quem o Senhor quiser ir por mim, mas eu não posso. Eu tenho a língua pesada, eu sou gago, eu não sei falar. O homem formado nas melhores universidades do mundo, o homem formado em toda a ciência da época, eu não sei falar, eu sou gago, minha língua é pesada, eu sou tímido, eu vou chegar lá e ficar envergonhado na frente de Faraó, não vai sair nada. Deus falou: eu te chamei e eu vou falar no seu lugar. Aleluia. Eu vou usar a sua boca. Pode aplaudir a Jesus Cristo. Irmão, Moisés insistiu tanto com Deus: eu não quero, não posso, eu não sou capaz. Até que Deus se irou com Moisés, falou assim: olha, Arão, seu irmão, está vindo a te visitar. Fala o seguinte: ele vai ser o seu porta-voz, mas saiba uma coisa, eu chamei foi você. Você é o líder, é você que vai liderar, é você que vai estar na frente, mas ele vai ser o seu porta-voz, ele vai ser o seu auxiliar. Aí então tá bom, assim eu aceito, Senhor. E agora chegou o tempo de Deus na vida de Moisés. Quando é Deus que chama, irmãos, você pode ir porque vai dar tudo certo. Ainda que as pessoas se levantarem contra você, mas vai se levantar para cair. Pode se levantar o inferno todo, a capetada toda contra você, mas nenhum mal vai prevalecer contra você. Porque quando Deus vai na frente, não tem inferno que prevalece. E agora Moisés vai e opera todo tipo de sinais, prodígios e maravilhas na frente de Faraó, porque Deus estava com ele. Imagina vocês, Faraó podia, com apenas uma ordem, né, aos seus soldados, e ali mesmo Moisés e Arão seriam exterminados. Mas agora Moisés está com coragem, não tem medo da morte, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E agora, nesses seus terceiros 40 anos, ele aprende a ser totalmente dependente de Deus. Nos seus primeiros 40 anos, ele aprende a ser alguém. Nos seus segundos 40 anos, ele aprende que não é ninguém. E agora, nos seus últimos 40 anos da sua vida, ele aprende a ser totalmente dependente de Deus. Aleluia. Com isso eu aprendo, irmãos, com Moisés, que quando Deus quer chamar alguém, ele pode chamar uma pessoa comum, que não tem nenhum estudo, que não tem nenhum tipo de estudo na vida, e faz daquela pessoa um grande líder. Hoje eu estava ouvindo Rádio Capixaba, e eles fizeram uma live, né, uma programação em homenagem aos 7 anos do falecimento do nosso missionário da Miranda. Aí eu estava imaginando,
Um homem como o nosso saudoso missionário Apirante, só tinha a 4ª série. A letra dele, vocês já viram a letra dele? Garrancho. Está entendendo? Não tinha teologia, tinha nada disso. E olha o tamanho da igreja que ficou. Né? A igreja Deus Amor está no mundo todo. Está no mundo todo. Tem país aí que a igreja lá está mais forte do que no Brasil. A igreja virou um colosso, um gigante. Quando Deus quer usar alguém, não importa se essa pessoa é pobre ou é rica, é negro ou branco, tem escolaridade ou não, Deus pega a pessoa mais comum e faz dela um líder, aleluia, para a sua glória. Então, nunca diga que você não é capaz. Nunca diga que você não pode. Apenas aprenda a depender de Deus. Né? Saiba disso. Quando Deus vai na frente, quando Deus está com você, quando Deus te enviar, quando Deus te mandar, pode ter certeza, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir a Ele por que Ele merece. Que o Espírito de Deus continue revelando essas palavras aos nossos corações. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Agora eu quero orar pelas pessoas